O meu percurso nos carros é muito longo, porque começou logo muito cedo, com uma participação como repórter no início da minha carreira, digamos, na rádio. Comecei, entretanto, a fazer corridas de automóveis. Fiz aquele percurso todo, grupo 1, grupo 2, protótipos. Depois a minha vida começou a ser a rádio, portanto comecei na rádio comercial. Acabei por vir a fazer o campeonato do mundo de Fórmula 1, a cobertura para a rádio comercial, durante cerca de 8 anos. E aí, pronto, conheci o mundo da Fórmula 1 por dentro. De 15 em 15 dias metia-me no avião e voltava para fazer os programas da semana. Here is Ayrton Senna across the line and it is victory for the Brazilian. Out goes the checkered flag and Senna has won. Em Silverstone, num grande prémio de Inglaterra, um jornalista brasileiro, que cobria também o Mundial de Fórmula 1, e disse: vem ali comigo ao motorhome do Ayrton Senna, vais conhecer o próximo campeão do mundo. O Ayrton Senna passou a fazer parte das pessoas com quem eu mais me dei na Fórmula 1, para além de ter conhecido muitos pilotos, desde o Nelson Piquet, o Alain Prost, o Maurício Gugelmin, que era grande amigo do Ayrton Senna, e eu normalmente jantava com eles numa casa de um amigo do Ayrton, em Sintra, onde eles ficavam, e aproveitava para fazer uma entrevista e para falar um pouco mais sobre o Mundial de Fórmula 1. Ele era muito sério, muito determinado, sobretudo quando estava nos fins de semana do Grande Prémio. O Ayrton tinha duas formas de estar. Durante o período dos Grandes Prémios, ele próprio dizia: estou noutra, não vale a pena estarem-me a pedir para isto, ou para falar, ou para isto, ou para aquilo. E, portanto, ele isolava-se completamente, mesmo dos amigos, pedia aos amigos para não terem isso em consideração, porque era, de facto, a forma dele estar, só naquelas situações em que era obrigatório, conferências de imprensa e muito pouco. Ele não era muito fã de entrevistas. Aliás, na altura, era curioso porque a Fórmula 1 tinha um grupo que era a IRPA, que era o International Racing Press Association. Tinha uma abraçadeira, os jornalistas da IRPA diferenciavam-se dos outros que estavam lá a fazer coberturas. E a maior parte dos pilotos, sobretudo os principais, e o Ayrton era um deles, só falava com os jornalistas IRPA e não falava com mais ninguém. Mas fora era um brincalhão, era uma pessoa que adorava fazer partidas e, portanto, tinha uma personalidade um bocadinho diferente quando estava no trabalho. Ele era demasiado focado no trabalho, ele era impressionante, nunca estava satisfeito com aquilo que tinha feito. Eu lembro-me muitas vezes que ele era o primeiro a chegar aos circuitos e muitas vezes o último a sair. Porquê? Porque a seguir aos treinos ficava horas infindas a falar com os engenheiros no sentido de conseguir o melhor acerto para o carro. É um privilégio conhecer o Ayrton Senna, até porque ele traz-nos, para além de ter sido um desportista de eleição, de ter sido um grande campeão, ele traz-nos uma lição de vida, que é a persistência, a resiliência para atingir objetivos, querer sempre o melhor, e depois tinha uma fé incrível em Deus, que ele achava que também o ajudava bastante nos seus intentos de vencer corridas. Ele era o tipo de desportista que não gosta de perder. Ele não fazia nada que não fosse para vencer. E houve ali uma fase na Toleman, quando ele se iniciou na Fórmula 1, uma fase em que ele tinha grandes problemas físicos. Eu assisti várias vezes, ele quase que não conseguia sair do carro no fim de um grande prémio. A violência da Fórmula 1, os impactos lá dos Gs são de tal forma que só a determinada altura que a capacidade física permite controlar esse problema. Um dia, o Pedro Queiroz Pereira era muito amigo dele, porque vivia no Brasil na altura, combinou ir ter com ele a casa à Quinta do Lago e fomos ver as 500 milhas de Indianápolis. E é curioso assistir a uma corrida nos Estados Unidos, uma corrida completamente diferente da lógica da Fórmula 1, mas com comentários do Ayrton Senna, que é um privilégio muito grande. E o Ayrton estava a ver a corrida e estava sempre a comer chocolates. Eu, a determinada altura, disse: com tantos chocolates, como é que não engordas? E ele disse: com aquilo que eu corro todos os dias aqui à volta da Quinta, não há nada que fique. O Autódromo do Estoril era um palco muito privilegiado para alguns pilotos, nomeadamente porque tinha uma reta muito grande e o Ayrton gostava muito da pista. E lembro-me que estava uma chuva intensa e ele era, de facto, um grande especialista à chuva. Achava impossível alguém guiar na chuva como ele guiava, como se fosse em seco. E, de facto, ele ganhou o Grande Prémio com grande vantagem. A Fórmula 1 era o grande evento em Portugal e o Ayrton Senna era a grande figura dos portugueses que se reviam naquele jovem que despontava para aquela categoria de uma forma impressionante.